Mas vamos falar um pouquinho sobre o seu parecer. Ele foi apresentado na semana passada, é o parecer ao PL 2331, que foi aprovado já no Senado no ano passado e chegou à Câmara. E agora, na Câmara dos Deputados, ele faz par, vamos dizer assim, né, com outro projeto que já estava em tramitação há muito tempo, que é o 889, projetos esses que tratam do mundo do VOD, mas aí a gente simplifica e vamos falar do streaming, porque é tudo mais ou menos a mesma coisa. O que a senhora poderia apontar no seu relatório como destaques daquilo que trouxe de inovação e qual a sua expectativa com relação à evolução desse debate, à evolução do substitutivo e, claro, eventualmente a gente conseguir chegar numa votação dele? Primeiro, boa tarde, Samuel. Quero agradecer esse espaço, né, agradecer a Rosana, que foi quem fez essa ponte para a minha presença aqui. Aqui eu estou falando para um público altamente especializado, que conhece o tema. Eu sou apenas uma parlamentar que considero a cultura um poder e que considero as políticas públicas estratégicas para isso e que o audiovisual é uma potência que a gente não pode minimizar o seu papel e a sua importância para a economia brasileira e para a nossa afirmação como país. Primeiro, eu queria só, Samuel, contextualizar um pouquinho do processo, né, e do acompanhamento de todo esse debate. Eu cheguei no Congresso em 1991, meu primeiro mandato como deputada federal, estou no 8º. E, nesse mandato, meu primeiro projeto já foi no sentido de valorizar a produção independente brasileira, apresentando o projeto da regionalização da produção artística, jornalística na TV aberta. Então, desde então, nós levamos 13 anos para aprovar esse projeto na Câmara e morreu no Senado, nós tivemos que reapresentar. Então, é um tema, o tema do audiovisual brasileiro, da produção independente, é um tema que me acompanha há muitos anos. E, nesse sentido, a busca por reforçar as pautas e as políticas que nós pudéssemos construir dentro do Parlamento brasileiro, nós fizemos. Então, a Lei do Audiovisual de 93, a MP 2228 de 2001, que criou a Ancine, né? Depois Lei da TV Paga, depois eu relatei a cota de cinema, a prorrogação da Recine, e a gente vem vindo com um conjunto de pautas importantes para esse projeto. Sou autora da Política Nacional Aldir Blanc, que também tem recursos para o cinema, acompanhei muito de perto e derrubamos o veto da Lei Paulo Gustavo, que veio do Senado. Então, são legislações e temas que nós demos prioridade e atenção durante todos esses anos, no sentido de construir um ecossistema com fomento, com fortalecimento, com visibilidade, com regulação e com a possibilidade de ser bastante viável e bastante justo também, né? Esse tema do streaming, obviamente, ele é mais recente, mas são 10 anos de discussão. Como vocês, estou cansado, né? Estou cansado já de trazer o debate e nada acontecer. Eu penso que não há melhor momento para a gente falar e aprovar um projeto como esse do que agora. Com todas as complicações geopolíticas que todos aqui conhecem, tudo que é complicado também gera oportunidade, né? Do mesmo jeito que nós somos ameaçados de retaliação, nós aprovamos um projeto no Congresso Nacional por unanimidade, apesar da obstrução da oposição, mas conseguimos aprovar, de reciprocidade, onde também nós autorizamos e damos instrumentos ao governo de também fazer a tributação inversa, né? Então, é um momento de grande debate, de muito marketing, muitos recuos, e nós vamos ver como fica, mas é importante que a gente tenha instrumentos de afirmação também da política brasileira nesse campo do audiovisual. Nessa questão do streaming em particular, tem um primeiro projeto, que foi o projeto do deputado Paulo Teixeira, que agora é ministro do Desenvolvimento Agrário, cuja relatoria do deputado André Figueiredo. Tem um projeto que surge no Senado, primeiramente pelo senador Humberto Costa, depois Nelson Trade, com um relatório do senador Eduardo Gomes, que chega à Câmara e eu assumo a relatoria do 2331, do senador Eduardo Gomes, já aprovado no Senado. Obviamente que os dois têm tramitação diferente, né? O relatório do André Figueiredo já está com urgência para ir a plenário, o que não quer dizer muita coisa, porque a urgência tira das comissões, mas não tem data prevista de votação ainda, né? Mas ele sai das comissões e vai a plenário. E o do senador Eduardo Gomes está nas comissões. Eu relato na Comissão de Cultura, né? E são mais 3 comissões.
Qual é o sentido dessa nossa conversa? Qual é o sentido de eu estar aqui e por eu ter topado tão rapidamente chegar? É porque, numa construção desse tipo, é necessário que todos os setores possam falar, que a gente possa ouvir o conjunto do segmento, não apenas os produtores, distribuidores, exibidores, mas o mercado como um todo, né? As plataformas, os provedores, todos aqueles que lidam com o streaming, para que a gente possa construir um texto que responda a um conjunto de segmentos e que ele tenha viabilidade. Obviamente que todo texto que é construído com muitas mãos, muitas cabeças e com outros, vamos dizer assim, copartícipes do parlamento, nunca será um texto 100% agradável a todos, nem a mim mesma. Né? A gente, às vezes, tem que ceder aqui, firmar ali, o outro tem que ceder. Então, são processos de construção, mas que, se uma parte fica de fora, ele não responde ao conjunto do setor. Então, estar aqui hoje é uma forma de dizer: estamos abertos à conversa, ao diálogo, precisamos construir algo que seja viável e que seja possível de ser aprovado. Em relação ao projeto em si, ao parecer em si, eu aproveitei boa parte da estrutura, da linha do parecer do senador Eduardo Gomes, que é o projeto que eu estou relatando, e, obviamente, eu alterei alguns conceitos nas competências da Ancine também, nos prazos. Eu entrei com mais força em algumas questões dos princípios, alterei dosimetrias, tanto de cota de tela como de tributação, né, fazendo, inclusive, uma tributação que já era gradativa, e nós mantivemos a gradação, mas num percentual mais elevado para quem tem um faturamento maior, né, sobre a receita bruta. Nós separamos provedor de plataforma, que é uma coisa importante. Todos que ganham dinheiro, que monetizam, que têm recursos a partir do audiovisual, estão incluídos no texto do projeto. Né? Nós, obviamente, vamos olhar para a animação, né, o setor de produção de animação, com uma excepcionalidade, principalmente na questão do tempo, né, de capítulo, episódio, se isso permanecer no texto. Então, a animação tem um mercado diferente, uma produção diferenciada, e nós não vamos excluir de forma alguma, vamos valorizar. É importante para a infância brasileira, é importante para a sociedade brasileira, que tem a proeminência também no catálogo as obras de animação. Nós estabelecemos claramente penalidades muito claras, colocamos o investimento direto em até 60% para licenciamento e pré-licenciamento apenas, não tem outras cotas nesse recurso. Né? Mantivemos cotas no dinheiro do fundo setorial, que hoje já existem, para Centro, Nordeste, Norte, Nordeste, Centro-Oeste, e também para o Sul, Minas e Espírito Santo. Né? Cotas que já existem e a gente regulou em lei, a FAMES não tinha regulação em lei. E, obviamente, estabelecemos também um artigo que possibilita o estímulo ao streaming independente, aos supercanais, a capacitação, a formação, isso está tudo incluído ali. Né? Mas é muito importante dizer que, nesse parecer, a gente aproveitou o máximo do que trouxe o senador Eduardo Gomes, com alterações que nós achamos justas, ouvido muito do setor, mas é importante também ouvir vocês e conhecer quais são os pontos de divergência ou algo que a gente precise construir, que seja fundamental para viabilizar e a gente ter ainda, esse ano, o projeto da regulação do VOD. Em relação ao projeto do deputado, que está sendo relatado pelo deputado André Figueiredo, o 8889, houve também um esforço de conciliação entre o seu parecer e o parecer dele. Como é que vocês estão dialogando esses Sim. dois projetos? Até como mesmo a senhora colocou, o projeto dele já queimou algumas etapas porque já está no plenário. O projeto que a senhora relata ainda teria que vencer essas etapas, apesar de já ter vencido o Senado. Né? Então, tem... Tem prós e contras dos dois. Né? Na verdade, a tramitação do projeto em comissões, ela pode ser interrompida como comissão, se a gente conseguir construir algo que possibilite a urgência plenária, e aí junta os dois, quer dizer, junta no sentido de tramitar junto, né? E um texto vai prevalecer, né? Que pode ser uma construção dos dois, ou pode tirar um e ficar o outro, aí depende muito do que a gente construir como acordo. Agora, essa construção dos dois ainda não aconteceu, então? Não, eu já conversei com o deputado André, avisei a ele que eu ia apresentar o relatório e que a gente precisava sentar para construir junto, já mandei todo o relatório para ele já está lendo. Eu estou completamente à disposição de construir junto com ele esse texto comum. Não há nenhum sentido de atropelar um processo em relação a André. Mas nós também conversamos com o governo. Conversei com o Ministério da Cultura, conversei com a ministra Gleisi também,
com o senador Randolph, que também entrou no processo de ajudar na coordenação, porque ele é o líder do governo no Congresso, ou seja, nas duas casas. E a ideia é que a gente, a partir da apresentação do meu relatório, nós tenhamos uma reunião entre nós, primeiro, o senador Eduardo Gomes, André Figueiredo, eu, o senador Randolph e o governo, e também o ministro Alckmin, para onde nós fomos com boa parte do setor conversar, porque ele é o ministro da Indústria. Isso também é uma indústria importante no Brasil, tem que entrar nos eixos estratégicos do governo brasileiro. Nós fomos conversar com ele, que também está dentro desse debate, dessa construção. E, a partir daí, a proposta que eu fiz é que a gente, conversando, faça uma reunião ampla com o setor todo, com todo mundo, com o mercado, com os produtores, com todo mundo que participe, para construir uma saída comum e que viabilize esse texto no plenário da Câmara e que também não tenha problema no Senado, porque quando você constrói junto, você aprova na Câmara, aprova no Senado e vai à sanção. Eu chamo a atenção para a senhora também que, além desses atores, todos que foram enumerados, no nosso seminário de políticas, que aconteceu em fevereiro, que a gente faz lá em Brasília, junto com o Centro de Estudos de Políticas de Comunicação da UNB, o deputado André Figueiredo participou também, e um outro ator que está envolvido com essa questão é o Ministério das Comunicações, porque eles fizeram um diagnóstico exaustivo da questão da lei da TV paga, principalmente da lei do SEAC, né? Então, certamente, em algum momento, tudo bem que agora eles estão no processo de troca de ministros também. É isso que eu ia falar, eu não botei ainda. Não sabemos quem será o ministro. Mas então não deu tempo ainda de puxar para a conversa. Exatamente. Sendo o deputado Pedro Lucas, certamente a senhora já tem diálogo aberto aí com ele e essa conversa vai acontecer. Agora, do ponto de vista do diálogo setorial, a senhora pensa em chamar audiências públicas, vai ser nesse esquema um pouco mais informal, conversando nos eventos da indústria, conversando, né, em fóruns de debate, vamos dizer assim, informais, ou pelo Conselho Superior de Cinema? Como é que a senhora pensa em conduzir esse diálogo setorial agora? Samuel, eu penso que todos os formatos são absolutamente possíveis, né? Eu já tenho uma audiência pública chamada na Comissão de Cultura, mas eu penso que o mais eficaz agora é a gente fazer as mesas de negociação em Brasília, com o governo, com os parlamentares, com os setores interessados, quer dizer, com os diversos segmentos do setor que é interessado na pauta. Eu acho que isso agiliza, porque a audiência pública, ela marca, você faz lá um debate, mas ela não tem muita consequência. Acho que a mesa agora, porque o texto já existe, os textos já existem, vocês vão poder pontuar aquilo que vocês concordam, discordam, o que pode avançar, o que pode alterar ou não, o que é possível alterar ou não. Nem tudo vai ser possível alterar, outras coisas são possíveis de alterar, e esse é o debate que está em curso, muita conversa está em curso, eu estou ouvindo todo mundo, estou conversando com todo mundo, e penso que a partir do texto existente, a gente fazer as mesas de conversa, acho que são mais eficazes nesse momento, do que fazer as audiências públicas na comissão. Rosana, trazendo você para o debate, a Rosana, para quem não conhece, ela foi diretora da Ancine, participou de vários dos nossos eventos falando desse tema, falando de regulação de streaming. Hoje é uma advogada que acompanha o mercado e também é integrante do Conselho Superior de Cinema. E aí, justamente, a provocação que eu te faço é como é que o Conselho vai se posicionar diante dessa discussão que já está acontecendo com relação ao substitutivo do deputado Jandira e outras discussões que já estão correndo também em paralelo aí em outras instâncias do governo sobre esse tema. Samuca, boa tarde a todo mundo, deputada. O Conselho Superior de Cinema tem uma reunião agendada hoje cedo, ainda falávamos, eu e outro conselheiro, que deve estar por aqui, falávamos mais cedo que hoje a gente recebeu, pelo Ministério da Cultura, pela Secretaria do Audiovisual, que faz a Secretaria Executiva, uma convocatória para uma reunião, provavelmente no final desse mês ainda. E esse é um tema central que está sendo pautado e discutido no Conselho Superior do Cinema. Há muito tempo a gente discute isso, como o Samuca já disse, desde os tempos lá da Ancine até hoje. E eu acho que o Conselho Superior de Cinema, em várias gestões, vem fazendo esse debate, acompanhando esse debate com posicionamentos, na maioria das vezes, propositivos, alguns com mais estudos teóricos, outros com menos. A Agência Nacional do Cinema, lá atrás, quando a gente fazia parte dela, fez um estudo de análise de impacto regulatório amplamente debatido. Mas tudo isso para dizer que,
qual é a importância hoje do Conselho Superior de Cinema atualizar e fazer esse debate, que já vem sendo recorrente nesse último ano e meio. É que me parece que temos um substitutivo que conversa com o que foi aprovado no Senado Federal, que traz e empresta muita tecnicidade legislativa. O texto é um texto limpo, técnico, transparente. O texto apresentado pela deputada é um texto que, na minha visão pessoal, e o Conselho ainda vai se debruçar naturalmente sobre isso, como acredito que boa parte das associações e dos agentes econômicos estejam fazendo, traz muita razoabilidade, muita proporcionalidade, ela tem uma estrutura instituída dentro dos debates que tem sido feito nos últimos década e tanta, no debate sobre a regulação do streaming do audiovisual no Brasil, visitando outras culturas, visitando aquelas que são mais reguladas, aqueles estados que não são regulados, que são menos regulados. Eu acho que temos, dessa vez, um texto inteiro, organizado, tratando dos 3, 4 pontos centrais para quem ousa debater e trabalhar com um vídeo sob demanda, ousa ter parâmetros regulatórios mínimos. Eu acho que esse é o esforço. O Brasil está num momento de muita oportunidade, do ponto de vista das suas entregas, do ponto de vista do Oscar, do ponto de vista da maturidade, não só dos seus talentos, mas das suas histórias, das suas qualidades. Os programadores, operadores, produtores. O Brasil está numa situação de caminhar muito rapidamente, nesse último período, para a maturidade do conteúdo audiovisual, para a entrega e viabilidade do conteúdo audiovisual. Então, e aí não tem como não lembrar do tempo lá atrás do SEAC, em que aprovava-se uma lei e se dizia, mas não vamos conseguir, o mercado não vai dar conta, os produtores não vão conseguir. E se consolidou e a coisa veio e caminhou. Então, eu diria que mais uma vez, e vendo de vários olhares tudo isso, eu acho que esse debate hoje que a Comissão de Cultura proporciona traz um texto maduro que permite avançar para termos uma regulação efetiva, uma regulação justa, uma regulação e uma tributação equilibrada, um escopo de propósito com todos aqueles que atuam no setor dentro do escopo que está proposto pelo substitutivo da deputada Jandira Fegali. Perfeito. Agora, claro que eu não posso deixar de fazer essa pergunta, porque eu acho que a dúvida de todo mundo é o para quando. E eu fiquei muito surpreso com o seu substitutivo ter saído justamente nesse contexto, como a senhora mesmo colocou, para lá de turbulento, em que a gente está vendo uma discussão sobre Big Tech sendo, de alguma maneira, embarreirada por uma série de pressões que vêm de várias frentes do Congresso Nacional e do próprio setor empresarial, principalmente das empresas norte-americanas, governo norte-americano também colocando pressão com relação a essa discussão, uma nova conformação geopolítica, enfim, é aquele momento em que a gente fala assim, vamos mexer nesse vespeiro, né? E a senhora foi lá e mexeu. Então, diante de tudo isso, qual a perspectiva de aprovação disso para esse projeto, talvez esse ano ainda? Bem, Samuel, primeiro você coloca uma questão que eu coloquei no início muito rapidamente, mas é real, né? Mas os Estados Unidos sempre fizeram isso, né? Sempre fizeram isso. Sempre tiveram no audiovisual o seu soft power mais importante, sempre trabalharam com um fortalecimento do seu próprio mercado, da sua própria produção, e não só no audiovisual, em tudo. Eles são bastante protecionistas em tudo, sempre foram. E tenta ocupar o mercado dos outros o máximo possível, violando, inclusive, os limites e a própria produção local e regional. Então, o sentido desse projeto nesse momento, até porque o streaming é o grande mercado apontado para o futuro, isso sem retirar a necessidade de estar dentro das salas de cinema, de ter outras plataformas de exibição e outros segmentos de exibição e distribuição, que eu valorizo todos, mas a gente não pode negar que o streaming é algo que vai ocupar cada vez mais esse mercado. E o Brasil é um mercado muito potente. Ainda é o segundo mercado consumidor, se eu não estou enganada nos dados, né, com proporções diferentes, Netflix, Amazon Prime, Globoplay e outros. Né? Mas eu penso que a gente precisa aprovar, primeiro porque um mercado regulado, com regras claras, dá muito mais segurança jurídica para todo mundo. Segundo, o sentido maior desse projeto é valorizar a produção audiovisual brasileira e a sua produção independente.
Nós precisamos garantir que o mercado favoreça o mercado brasileiro, favoreça o talento, a criatividade. Nós não podemos ser eternos prestadores de serviço. Nós não podemos ser isso. Os criadores brasileiros precisam ter o seu direito patrimonial, seu direito intelectual, propriedade intelectual preservados. A gente precisa estimular, fomentar, valorizar e ter espaço de visibilidade num mercado que é um mercado muito potente, muito forte e que vai cada vez crescer mais. Então, é preciso que o audiovisual brasileiro seja visto. As pessoas querem se ver na tela, o seu idioma precisa acontecer. E nós também podemos internacionalizar a nossa produção, como já está acontecendo. Né? Tem o Oscar, mas tem o Kleber Mendonça lá em Cannes, tem o prêmio do... acho que é Anjo Azul, né? Não sei se é esse o nome, Anjo Azul. Acho que é um filme recentemente premiado também. Tem o Agente Secreto do Kleber, tem o Oscar recentemente ganho. Então, é preciso que a gente, no Brasil, valorize a produção brasileira. Isso sem nenhuma xenofobia, acho que a interculturalidade é fundamental, a gente tem que conhecer tudo, a cultura não tem uma fronteira rígida, tudo é importante da gente conhecer, mas é importante que também nos conheçam. E que o Brasil conheça o Brasil, que o Brasil conheça a sua própria produção, os seus valores e as suas especificidades. O sentido desse texto é de valorizar a produção brasileira, de dar visibilidade, de reinvestir os recursos para isso, não como prestadores de serviço, mas como os criadores da própria obra, e que a gente garanta uma boa presença, uma grande presença da produção brasileira independente. E óbvio que isso envolve contribuições específicas, isso envolve uma dosimetria de tela, uma proeminência de cota, tudo isso faz sentido no texto que a gente apresentou. E eu busquei um texto equilibrado, razoável, mas afirmando essas posições que são fundamentais na nossa opinião. Qual é a perspectiva de tempo? Você me pergunta, Samuel. A perspectiva é a gente tentar construir esse acordo já, né, ver lá no Conselho Superior de Cinema, conversar quantas vezes for necessário agora e tentar aprovar no primeiro semestre ainda esse texto na Câmara. E esse ano concluir a tramitação, porque ano que vem é ano eleitoral, isso se complica muito, piora muito, o Congresso funciona menos e a gente acaba não tendo nada se deixar transbordar para 2026. Então, a ideia é que a gente consiga aprovar ainda esse ano, que a gente garanta a aprovação no primeiro semestre na Câmara, isso é o que está construído como conversa, para que a gente ainda tenha a ida para o Senado do texto que for, para poder sair a sanção presidencial. Perfeito. Deputada, eu agradeço imensamente a sua presença aqui. De novo, né? Eu sei que foi em cima da hora, mas acho que ajudou muito para abrir esse diálogo e essa posição que foi a senhora... em cima da hora para mim também. Também, não, pois é. Principalmente pela sua agenda, que eu sei que é muito mais corrida do que a nossa aqui. Mas tenho certeza que a gente vai ainda tratar desse assunto esse ano. Como eu já disse, a gente vai ter mais uma discussão sobre esse assunto em agosto e em outros fóruns também que vão acontecer. Então, conte com a Tela Viva nessa cobertura e nesse acompanhamento. Muito obrigado. Eu que agradeço, Samuel. Estou absolutamente à disposição para conversa. Quem quiser marcar a conversa, eu estou aqui. Eu vou estar aqui até 5h30, pelo menos, que eu tenho voo para voltar. Mas quem quiser marcar a conversa, minha chefe de gabinete está aqui, que acompanha o tema comigo. A gente marca as conversas com a empresa que quiser ou com o segmento coletivamente da associação. Nós estamos abertos a conversar, porque nós queremos viabilizar algo que seja bom para o Brasil, bom para o setor, bom para a economia brasileira e boa para a nossa criatividade, os nossos talentos e para a cultura brasileira. Obrigada a vocês, obrigada, Rosana. Obrigado, Rosana.